vós, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, sentemos um instante. Nós vemos na primeira leitura a ação evangelizadora de São Pedro e como o Espírito Santo ajudava a igreja a crescer em número de fiéis, pelo testemunho de Pedro e pelo testemunho dos apóstolos. O Espírito Santo vai trabalhando na vida daqueles que se colocam no caminho de Deus para anunciar a sua palavra. É pela palavra de Deus e o testemunho de vida, é pelo Espírito Santo e a coragem dos discípulos que a igreja cresce em membros, em quantidade, em sabedoria e em graça. Porque é na Santa Igreja Católica que está a plenitude da salvação, a verdade de que Deus nos ensinou, e fora dela não há salvação. A Igreja de Deus, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Santa Igreja Católica. Portanto, é Deus que faz o caminho de cada uma das almas que voltam para o Senhor, para a casa do Pai, mediante a fé. E nos tempos em que nós estamos vivendo, as graças só acontecem, meus irmãos, quando nós nos abrimos à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que acontece a mudança de vida, a mudança do nosso coração, a mudança dos nossos paradigmas. Nós vemos que a Igreja de Deus é a Igreja Católica, com a sua expressão da vida dos santos, dos mártires e dos apóstolos. Por isso que ser católico não é fácil, mas muitos de dentro da Santa Igreja Católica pensam que estão numa igreja de vida boa, tranquila, sossegada. Ser católico é nós assumirmos o projeto de Deus em Jesus Cristo e carregarmos a nossa cruz. Muitos hoje estão voltando para a Igreja Católica. Muitos estão ouvindo o chamado de Deus através do Espírito. Muitos protestantes que nem foram batizados na igreja. Muitos que abandonaram a igreja estão voltando. Muitos católicos afastados, muitos espíritas, muitos das falsas religiões, das falsas, das seitas, muitos que estavam perdidos estão voltando para a igreja. Por quê? Porque estão abrindo o coração e estão ouvindo de Deus que a verdade plena de salvação se encontra na Santa Igreja. E qual é a nossa missão? Rezarmos. A nossa missão é rezarmos, penitenciarmos por causa da salvação dessas almas, para que eles, no acidente da misericórdia, voltem para a verdade, voltem para a igreja, voltem para a casa de Deus. Porque muitos estão em casas que não são de Deus, no engano, na mentira, na falsidade, e muitas vezes em lugares onde se prega Deus, mas engana-se por causa dessa tal teologia da prosperidade, que Deus veio a esse mundo não para nos salvar, mas para nos dar coisas, bens, dinheiro, fama e saúde. Jesus não veio por causa disso. Deus veio por causa de nós, para nos levar para o céu. Se duvidarmos da encarnação e da procedência divina de Jesus, nós mostramos que não temos fé. Ele veio de Deus e o seu corpo é comida, o seu sangue é bebida. Ele volta para Deus para acolher um dia os seus,
que acreditaram nele e perseveraram. Muitos desejam uma religião igual a todas. Tem muitos dentro da igreja querendo igualar a igreja católica como qualquer outra seitinha, barraquinha, ideologia por aí. Não é uma que não seja acessível aos homens. Por isso eles dizem que ser católico é difícil, caminhar de acordo com os mandamentos é impossível. Não é, porque nós não amamos e não descobrimos ainda a verdade. Por isso, para os que estão fora, viver uma ética e uma moral católica é impossível. Para os que estão fora, viver uma disciplina cristã e a negação de si mesmo é impossível. Buscar viver valores eternos e algo que não se vê, para muitos é uma loucura, mas não é para nós que cremos. Porque Jesus nos ajuda a viver tudo isso que Ele mesmo nos ensinou. Jesus, Ele é muito duro no seu seguir, mas é impossível não amar o seu seguimento. Portanto, nós precisamos de Cristo para viver e viver de verdade a sua vida, para termos nele uma vida espiritual. Por isso, a palavra de Deus vem mostrar para nós que a carne de nada adianta se não tiver Cristo. Portanto, o mundo vive da carne: beber, comer, satisfazer, pecado e prazer. Isso tudo, meus irmãos, não adianta de nada se não tivermos Cristo à frente dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas sensações. Porque a vida em Cristo é vida espiritual e a vida de pecado é a vida carnal, com as suas misérias e as suas insensibilidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.